Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre a Quaresma. Estamos iniciando esse tempo litúrgico muito importante, um tempo forte, um tempo forte para a igreja, um tempo importante. E a gente sempre dedica, todos os anos, um programa especial para falarmos sobre a Quaresma. Quantas coisas a gente quer saber sobre a Quaresma, como viver uma boa Quaresma, um tempo forte de dedicação à nossa vida espiritual, um tempo existencial tão importante, principalmente o que refletir nesse mundo de hoje, tempos de guerra, podemos dizer assim. Agora estamos vivendo guerra, Ucrânia, Rússia, o mundo inteiro apreensivo. Temos que pensar em muitas coisas, o Papa pedindo jejum, sacrifício para que o mundo não entre em uma guerra muito forte. Quantas guerras temos dentro da nossa vida, quantas coisas a gente está vivendo. Então, a Quaresma desse ano sugere muitas reflexões, uma campanha da fraternidade que fala sobre educação, muitas coisas no tempo da Quaresma. E a gente está recebendo com muita alegria, um privilégio de receber o cônego Jaime Pereira, que é vigário paroquial da Paróquia da Santíssima Trindade, que já esteve aqui outras vezes. Nessa noite a gente saúda o cônego Jaime. Obrigado, cônego. Seja bem-vindo no programa Janela Aberta. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, diácono. E obrigado e boa noite aos telespectadores também, Muito bem, cônego. A Quaresma, de fato, é um tempo forte, importante para a igreja. Eu falei agora aqui na introdução, o senhor escutou. É uma Quaresma desse ano, o Papa está pedindo tanto sacrifício, tanto pedindo pela paz, a Quaresma pedindo pela paz. E por que nesse tempo forte o Papa está pedindo isso para nós? Por que a Quaresma se intensificam esses pedidos? Qual é a importância da Quaresma para a igreja, cônego? Então nós temos aí um motivo sério para vivermos bem a Quaresma, não é? Aliás, é uma prática antiga da igreja, não é? Nesse período de Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, então ali havia a preparação dos catecúmenos que irão se batizar na Páscoa. Era um tempo assim de preparação e de reparação também, onde as pessoas pediam perdão dos pecados. A cinza é um símbolo de luto e também de arrependimento, de penitência, as cinzas. E a igreja conserva esse símbolo interessante, não é? Então, as cinzas, no passado, era para os catecúmenos. Depois abriram para o povo, o Papa Urbano VI, em 1091, fez um decreto que a cinza devia ser distribuída para o povo também. Então, esse clima de arrependimento, de purificação, que deve acompanhar essa trajetória da Quaresma, para no fim, na Páscoa, a gente se alegrar com a ressurreição de Jesus. Certo? Agora fala 40 dias. Por que 40 dias? O que esses 40 representam? Por que ficaram 40 dias? Esse número é simbólico. Na Bíblia parece muito esse número 40, não é? E a igreja determinou que devia ser assim mesmo. Aguardar os 40 anos para celebrar a Páscoa do Senhor. Certo. Também tem os 40 dias de Jesus no deserto, Tem muito, aparece muito esse número 40. É um número simbólico, como o 12 também, não é? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, tudo, Agora, esse tempo, a gente vê por exemplo, muitos pedidos, a gente viu o início lá, o senhor falou das cinzas, começa na quarta-feira de cinzas. Ainda muita gente pergunta por que começa com a quarta-feira de cinzas, o simbolismo das cinzas. A gente coloca, muita gente ainda lembra da questão do tu és pó e em pó hás de tornar. É uma fórmula ainda existente, Sim. É uma fórmula que ainda existe,
Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância das cinzas, dessa celebração que nós vivemos na quarta-feira. Além desse simbolismo de penitência e pedido de perdão, tem também essa lembrança de que nós somos pó. Antigamente a fórmula era assim: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó há de te tornar. Né? Então, é um chamado para a gente se humilhar um pouco diante de Deus, no nosso nada que nós somos diante de Deus, né? Diante da grandeza de Deus. Né? Então, é assim. A cinza, né? A cinza, ela é o início da Quaresma, E Jesus, na quarta-feira de cinzas, ele lembra três pontos importantes, né? A questão da caridade, da oração e do jejum. Então, essas três coisas deviam nos acompanhar durante toda essa Quaresma. Oração, caridade e jejum. Certo. São intensificadas, né, na verdade? É verdade. Vamos lá começar com a oração. Sim. Jesus dizia que nada dessas coisas devia ser feito para o exibicionismo. Né? A pessoa vai rezar, por exemplo, como os fariseus, para serem vistos para ser vistos. Né? Aí o pessoal se admira daquela pessoa tão piedosa, né? E elogia. E Jesus dizia assim: já recebeu a sua recompensa, não tem mais nada para ele. Já recebeu elogio, tudo, né? Então Jesus aconselha: você quer rezar? Você pode rezar no quarto. Basta que Deus veja que você está rezando. Não precisa se exibir. E nós temos essa passagem do Evangelho do fariseu e o publicano, não é? É muito significativo isso. O fariseu rezava dizendo assim: eu te agradeço, meu Deus, porque eu não sou como os outros, ladrões, adúlteros. Eu não, eu faço as minhas obrigações, eu pago o meu dízimo e tal. Quer dizer, era uma oração de exibicionismo. Ao passo que o publicano lá no fundo, diz o Evangelho, cabeça baixa, não ousava levantar a cabeça e rezava uma oração muito curta. Meu Deus, tem pena de mim, que eu sou um grande pecador. E diz Jesus: esse foi ouvido, o outro não. Deus fecha os ouvidos para a oração do petulante, do exibicionista, né? E abre os ouvidos para a oração dos humildes. Muito bonito isso. É muito bonito, Então, assim, no período quaresmal, aproveitar para refletir um pouco que tipo de oração a gente oferece a Deus, né? Ou seja, a purificar talvez a nossa oração, porque a oração é o perfume que a gente eleva a Deus, né? Então, é uma oração diferenciada, né? Sim, e nesse período agora nós temos muita chance de rezar e até adquirir as indulgências. A reza do texto, a via sacra, uma confissão, a celebração da missa, tudo isso, nesse período, tem valor. Com essas orações, podemos adquirir as indulgências que podemos aplicar para nós e para outras pessoas também. Certo? Muito importante, viu? Aí nós vimos agora a oração. Depois a partilha, né? A caridade. Né? A caridade, a gente é convidado a melhorar a nossa caridade, né? Certo. Esse assunto, no Antigo Testamento, aparece assim com muita força. A caridade. Eles se preocupavam com os estrangeiros, com os órfãos,
com as viúvas. Com as viúvas. Sim? Mas também os cristãos também se preocupavam com essas coisas, né? Então, tem coisas interessantes assim na Bíblia. Por exemplo, o templo. As pessoas iam lá levar sua oferta, o dízimo, né? Se alguém apanhasse 100 quilos de arroz, 10 eram para o templo, o dízimo. Então, esses alimentos eram recolhidos no templo. Os sacerdotes recebiam a parte desses alimentos, porque eles não tinham fazenda, não tinham nada, viviam do altar mesmo, os sacerdotes. E aquilo que sobrava era para os pobres. Então, os pobres podiam ir no templo recolher para eles esses alimentos que o povo dava espontaneamente. Era muito bonito. Tinha outro detalhe interessante também, que a gente pode encontrar no livro de Ruth, da Bíblia, que o povo vai recolher os grãos no seu roçado. Eles recolhem ali no centro e vão embora. E aquelas plantas que estavam em volta, as espigas e tudo, aquilo era para os pobres. Eles podiam ir lá a qualquer hora e recolher aquilo, para os pobres. Era uma coisa muito bonita, né? Assim, que tinha na igreja antiga, né? O costume dos judeus também, não é? Era assim, a caridade, né? Agora, a caridade seria um pouco a gente descobrir Jesus no próximo. Muitas vezes Jesus está desfigurado, né? Drogado, louco, tal. Mas Jesus dizia: o que você fizer para o menor de seus irmãos, é para mim que você está fazendo. Então, se eu faço bem para alguém, Jesus fica agradecido. Se eu prejudico alguém, Jesus se sente ofendido. Isso é tão importante, não é? Se o mundo vivesse esse desejo expressado no Evangelho, o desejo de Jesus, então muita coisa estaria diferente, né? É verdade. Já falamos aqui com o cônego Jaime Pereira, vigário paroquial da Paróquia da Santíssima Trindade. Estamos falando sobre a quaresma, sobre a oração, sobre a caridade, e ainda falta falar sobre o jejum, mas aqui no próximo bloco, porque o jejum tem muita coisa, né? Jejum, temos que jejuar sobre várias coisas, inclusive o Papa tem chamado a atenção, Isaías fala sobre qual é o verdadeiro jejum também que a gente tem que evitar, né? Que a gente tem que fazer, na verdade, né? Evitar tantas coisas para fazer um bom jejum, né? Porque às vezes a língua, né? Tem que jejuar na língua, né? Como é jejuar na língua? Né? Você jejua na língua, está falando mal dos outros aí, publicando coisas na internet, viciado em tantas coisas ruins, né? Olha lá, quantas coisas tem que cortar, né? Quer dizer, não é verdade, cônego? É assim mesmo. Então, não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço para falarmos sobre a quaresma, esse tempo litúrgico extremamente importante, muito importante, um tempo de preparação à Páscoa, e é sempre bom a gente falar sobre esse tempo maravilhoso aqui para a nossa igreja, aqui para a nossa arquidiocese, e o cônego Jaime Pereira, que é vigário paroquial da Paróquia da Santíssima Trindade, está aqui nos ajudando. Então, que bom que a gente está hoje com o cônego Jaime, né, que está aqui conosco, e a gente estava falando no bloco anterior falamos na verdade sobre oração, falamos sobre a caridade, né, práticas importantes na quaresma,
e deixamos em aberto a prática do jejum, que é muito importante, né, Cônigo? Qual é a importância do jejum? É muito falado o jejum, e também a abstinência, né, de carne, por que aparecem, né, as disposições mais assim, digamos assim, obrigatórias na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, mas normalmente as práticas pedem que toda sexta-feira a gente evite comer carne. Mas eu queria que o senhor falasse mais o jejum. Qual é o jejum que interessa a Deus? O que é o jejum? Por que isso é muito forte na prática cristã? Realmente, esse costume do jejum, que é pouco valorizado muitas vezes, que as pessoas se acostumaram a ter tudo o que querem, comer tudo o que desejam. Então, nesse período, a igreja nos convida a nos abstermos de certas coisas, lícitas até, mas para dominar a nossa vontade, não deixar que as paixões se coloquem na frente da nossa razão, né? Nossa razão tem que estar na frente das paixões. Então, é um convite para o desapego também, não é? E nós, nesse clima de quaresma, a gente procura, então, renunciar a certas coisas, não é? Esse jejum podia também, em sentido amplo, como você falou agora, não é? Jejuar também sobre as nossas palavras que saem da nossa boca, ter mais cuidado. Tem a questão da acumulação, não é? Da gastança também, né? Que é uma mania, querer comprar tudo que a gente vê na frente. Então a gente pode fazer renúncia dessas coisas, assim. Mas para o controle, né? Controle. Porque o senhor está falando da questão do jejum, eu vi uma mídia de um sacerdote muito interessante, né? Porque qual é o sentido do jejum? O sentido no qual Jesus é, de fato, o centro desse jejum, porque a gente numa sociedade hoje também fitness, né, das pessoas saradas, tem muito jejum também, se fala, jejum intermitente, jejum para cá, jejum para lá, mas Jesus não é o centro desse jejum, né? Muitas vezes jejum para ficar com o corpo saradinho, né, para ficar com o corpo, mas esse aí não, Jesus não é o centro desse jejum. O jejum cristão é justamente para controlar as paixões, para controlar as concupiscências, diríamos assim, como se dizia antigamente, né? É verdade. Controlar aquilo que faz eu ser dominado pelas minhas paixões. Então, é um jejum que me ajuda a ser melhor em relação às minhas taras, como se dizia antigamente, né? A gente aprendia assim, nas aulas de teologia, as taras, aquelas coisas que me dominam, que me fazem, não é um jejum simplesmente para eu ficar com o corpo bonitinho, né? Porque não é nesse sentido. Inclusive, Cônigo, eu vi a gente até falando, por exemplo, tem gente que é viciada, como você diz, no WhatsApp, né? E eu vi gente fazendo jejum disso, de rede social. É verdade. Uma vez eu vi na televisão, perguntaram para uma jovem, se alguém tirasse esse telefone de você, telefone celular. Certo. O que aconteceria? Ela dizia, eu morria. Sério? Sério. Não pode viver sem o celular, né? Para você ver, né? Então, era uma ocasião muito boa da gente fazer uma experiência assim, né? Visando educar a nossa vontade e unir com a nossa oração também, pedindo para que Deus nos faça melhores. A gente vai jejuar para ser melhor, para viver também em liberdade. A gente se despoja de certas coisas e a gente fica mais livre, é verdade, certo? O jejum. E é sempre uma prática muito importante. Os santos viviam muito. São Francisco fazia, por exemplo, 4 quaresmas, ele era de um jejum muito forte, né? Jesus também jejuou. Jesus jejuou. No início da sua vida pública, ele fez um jejum no deserto, aí ele foi tentado, não é?
tentado, o Evangelho fala isso. Isso que eu lhe perguntar, geralmente no primeiro domingo da quaresma, é nos apresentado, independentemente do ano A, B ou C, Mateus, Marcos e Lucas, as tentações de Jesus. Por que nos apresenta sempre isso com Jesus jejuando no deserto e vencendo as tentações? Exatamente. É para mostrar que também nós estamos sujeitos a tentações, né? Então, do jeito que Jesus reagiu, dizendo não, não e não, nós podemos fazer a mesma coisa também. O demônio, que o pessoal dá tantos poderes ao demônio, ele tem poder limitado. Ele pode sugerir algum pensamento desonesto ou de vingança, mas eu não sou obrigado a seguir, né? O demônio não escraviza ninguém, né? Aliás, está na Bíblia, né? Deus não permite uma tentação além das nossas forças, não é? Então, assim como Jesus reagiu às tentações do demônio, nós podemos reagir também e dizer não, não e não, pronto, acabou, né? E a quaresma nos aconselha a fazermos como Jesus fez, né? Reagindo contra toda espécie de mal. É isso. Muito bem. Agora, esse convite que o Papa Francisco fez, por exemplo, da gente oferecer esse jejum, esses sacrifícios, essas orações pela paz, né? Como é que o senhor vê isso, Cônego? É natural, é comum, geralmente, a gente poder fazer esse tipo de oferecimento pela paz do mundo? É sim. O jejum seria um gesto de amor que nós fazemos a Deus. Nós devemos colocar uma intenção nisso aí. Eu vou fazer esse sacrifíciozinho aí pela paz no mundo, porque tem gente sofrendo até mais do que eu. Eu quero me unir a essas pessoas, né, fazendo também um pouco de sacrifício aqui. Aliás, o jejum, nós somos privilegiados, porque a gente pode escolher fazer jejum. O pobre habitualmente já está em jejum, É né? verdade, é verdade. Se alimenta pouco ou se alimenta mal. Então, quando nós fazemos nosso jejum, nós estamos, de certa maneira, nos ligando a essas pessoas. Aos mais pobres, né? Aos pobres. E pode ser também encarado como um protesto. Por quê? Por que esse desnível social? Por quê? Porque tem pessoas passando fome agora, né? Alguma coisa está errada, né? Mas a gente não vai entrar nesse campo aí não, né? Podemos também, se o senhor quiser. Né? É importante lembrar que a nossa sociedade é injusta, né? Às vezes o egoísmo causa tudo isso. O egoísmo, né? Por exemplo, quando os deputados, os senadores aprovam uma lei que entregar para os partidos políticos quase 5 bilhões de reais para gastar nas campanhas políticas. Para mim é uma aberração isso aí, viu? Nesse tempo agora de pandemia e tudo. É verdade. Pessoas sem emprego, passando fome, dormindo na rua, né? Isso é muito triste. O que se gasta com armamentos também, não é? Para destruir, para matar os outros. É uma aberração também, não é? Então, são esses contrastes que estão aí, não é? E gera esse tipo de coisa. Alguns com muito, outros sem nada, não é? É isso que a gente não pode aceitar, né? É verdade. Então, o nosso jejum que nós fazemos pode ter esse caráter também de protesto contra esse tipo de coisa. E solidariedade aos pobres que estão sofrendo. Eu me lembro que na minha comunidade, Santa Isabel da Hungria, onde eu me criei na fé, diremos assim, a gente sempre fala isso, e que a ideia era o jejum, quando você faz um jejum, não é para você guardar para comer mais amanhã, guardar para comer mais amanhã, é para você guardar, e aquilo que você guardou, que você não comeu, que você não consumiu, é para
partilhar. Partilhar. Né? Então, ensinar as crianças, por exemplo, aquele real do picolé que você não comprou porque fez o sacrifício, guardar aquele dinheirinho para no domingo de Ramos, dar na coleta, né, para os pobres, aprender a partilhar. Não é para guardar para... eu guardei porque eu não comi, então eu vou comer mais amanhã depois que não tenho jejum. Não, para você partilhar com quem não tem. É uma ideia interessante essa. Sim. O profeta Isaías, capítulo 58, ele fala sobre isso. Fala sobre isso. O jejum que eu aprecio, que Deus aprecia, Isaías, é partilhar com os pobres, vestir os nus, né? E tal, uma série de coisas que ele coloca aí, que ele fala, esse é um tipo de jejum também, não é? Também, né? A gente se voltar para os que estão sofrendo, a misericórdia é isso, é sentir a dor do outro, né? Se colocar no lugar do outro, isso é a misericórdia, que tem muito a ver com amor, com a caridade também, não é? Isso é muito importante. Nesse período agora, nós temos visto muitos gestos assim de solidariedade, pessoas que querem ajudar os outros, que se reúnem e fazem coleta e tal. É muito bonito isso, viu? É muito bonito, muito verdade. Bonito. Isso é uma prática que devia permanecer, né? Continuar. Certo. Muita gente também que pergunta por que na quaresma a cor litúrgica muda para o roxo, o lilás, né? As igrejas não se canta glória. Me explica um pouco essas mudanças litúrgicas, Cônigo, onde Deus chamar aqui nosso apoio. Porque nesse período agora, a igreja nos convida para a reflexão, para a oração e, se possível, para a conversão. Então, a cor roxa é uma cor austera. Ela ajuda também a entrar nesse clima, né? Porque as outras cores, por exemplo, o vermelho e tal, é uma cor alegre, né? Mas nós vamos deixar isso para a Páscoa. Aí a gente vai se alegrar de verdade com a ressurreição de Jesus. Mas nesse período agora, a gente usa o roxo, não é? Em alguns lugares se cobre as imagens também, não é? Cobre-se as imagens. Para dar realce para o mistério que nós estamos vivendo, né? A preparação da Páscoa, sofrimento de Jesus, sofrimento, morte e ressurreição. Isso deve ser o centro da nossa atenção, né? Então, a cor roxa é para isso mesmo, né? Quando estiver próximo da Páscoa, a igreja abre um parênteses e a cor do paramento vai ser uma cor mais alegre, um rosozinho, né? Já antecipando as alegrias da Páscoa que vai chegar. Tá certo. Muito bem. Aí também os cantos são apropriados, né? Geralmente vem os cantos da campanha da fraternidade, que daqui a pouco eu vou lhe perguntar, né, o que é que a campanha da fraternidade aparece nesse período da quaresma. Tá bom? Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, pela nossa TV Nazaré, hoje conversando com o cônego Jaime Pereira, que é vigário paroquial da Paróquia da Santíssima Trindade, que está falando para nós sobre a quaresma, sobre o período da quaresma. Também a gente lembra que o cônego Jaime é parapsicólogo, já falou aqui conosco em outros programas sobre parapsicologia, fenômenos paranormais, ele é muito bom nisso, né? Inclusive, eu quero saber, vai sair algum livro ainda, padre? Vai sair. Quando vai sair? Está na gráfica. Não sei ainda, não sei. Vai sair. Vou falar, que já está marcado aqui. Quando sair, ele vem falar sobre esses fenômenos paranormais que as pessoas gostam muito o senhor ainda está consultando sobre esses assuntos? Sim, aparecem ainda? Sim, aparece muito. Aparece. A gente quer falar, casas mal assombradas,
né? Essas coisas um pouco que vêm, fogo que aparece dentro de casa, hein? É sim, é verdade. Não é isso? Uhum. O Cônego Jaime lida sobre essas coisas, fenômenos paranormais. Ele tem vários livros escritos sobre isso, mas agora a gente está falando sobre Quaresma, né? Então vamos continuar falando sobre a Quaresma. Cônego Jaime, a campanha da fraternidade é uma potência da igreja brasileira, aparece muito forte esse ano sobre fraternidade e educação. É importante a gente falar sobre a campanha da fraternidade. Por que ela aparece no período quaresmal? Geralmente é lançada na quarta-feira de cinzas. Fale um pouco para nós da importância dela. Cada vez a igreja pega um assunto para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E quem sabe, gestos concretos também, não é? Seria importante. Esse tema da educação veio numa boa ocasião, é muito oportuno. Precisa. Eu vejo assim, né? A educação interessa a todos. Olha, a igreja, as escolas, as autoridades, todos temos que nos unir nesse assunto da educação. Eu penso assim, né? Inclusive a família, se ela cumprir a sua missão de educadora de seus filhos, inclusive educadora da fé dos filhos, podemos pensar em dias melhores. Também nas escolas também. A escola não é só para dar informações, mas seria para dar formação do caráter. Isso é muito importante, não é? Eu tinha um trabalho na prisão de Marituba. Prisão, A gente reunia os presos. Aí eu perguntava assim, quem pode fazer essa leitura aqui da Bíblia aqui? Certo. Eles escolhiam o que lia melhor. Era um desastre a leitura. Olha só. Isso significa que a escolaridade daquele pessoal é lá embaixo, né? Era fraca, né? Fraca. E se a escola, além de informar, der formação do caráter, muita gente, em vez de ir para a cadeia, podia ter outro jeito de viver, não é? É importante a educação. E como eu disse, né, se todos colaborarem para a educação, teremos dias melhores no futuro. Também, se houver uma falha nesse campo aí, nós não teremos dias melhores no futuro. Será pior do que já está. Tá certo? Então, é muito oportuno esse assunto agora. Eu acho muito válido que a igreja se preocupe com essas coisas. Nós temos escolas católicas por aí afora, espalhadas, né? Se bem que esse trabalho compete ao governo da educação, mas a igreja, de uma maneira supletiva, supre essas necessidades lá onde não tem escola, por aí afora, colaborando com esse trabalho. E é importante também que nas escolas se fale um pouco também de religião, né? Porque não podemos viver sem Deus não, sabe? Isso é muito importante, que as crianças, os jovens tenham uma formação nesse sentido, educação da fé, né? Para que eles possam também viver essa verdade, por colocar na vida isso que aprendem nas escolas, com os pais, com a família. Muito importante. Bem, agora, na Quaresma, a gente também vive a Via Sacra, né? Normalmente as igrejas colocam quartas e sextas, ou pelo menos as sextas-feiras, existe a prática da Via Sacra. É muito comum a Via Sacra como uma... Lá na Paróquia da Trindade, como é que está sendo? Vai ser toda sexta-feira? Pode fazer a propaganda. Estamos fazendo. A Via Sacra, sim. Estamos fazendo. Ontem fizemos. Toda a Via Sacra. É importante, né? Um detalhe curioso, né?
Antigamente, a Via Sacra terminava com a 14ª estação. Jesus é sepultado. Sim. Mas agora tem uma 15ª estação, que fala da ressurreição de Jesus. Então, em vez de terminar na sepultura, todo mundo para baixo, arrasado. Deprimido, né? A 15ª estação fala da ressurreição, a vitória de Jesus sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. É muito importante. Nós temos a 15ª estação lá na paróquia. Agora, além dessa importância da prática da Via Sacra, a campanha da fraternidade tem um texto que fala sobre a Via Sacra. Seria interessante utilizar também como um percurso de Via Sacra interessante, porque vai falar sobre o sofrimento, a questão do adaptar, trazer para a realidade os problemas de Cristo, né, Cônego? Está muito bem feito esse texto, nós usamos ontem. Utilizaram. Um pouco longo, mas é muito bom, muito bom. Certo. Então, assim, fica a sugestão para que você possa, na sua paróquia, ver quais os dias que na sua igreja a Via Sacra vai ser feita, né? Vai ser realizada, para que você possa adquirir essa prática muito importante. Também a reza do terço, né? O terço da misericórdia tem aparecido bastante, né? Como prática. As práticas penitenciais aparecem bastante, né? Como um período, nesse período de Quaresma. Outra coisa que é importante, que eu queria que o senhor falasse, as pessoas se prepararem para uma boa confissão. Como é que é isso, Mônica? Também, né? Dentro desse clima, como eu falei, né, de oração, reflexão, penitência e conversão, é muito importante que a Páscoa nos encontre purificados, animados, para continuar a nossa caminhada, não é? Então, quando estivermos festejando a vitória da ressurreição de Jesus, que a Páscoa nos encontre assim, renovados também, não é? Nessa caminhada. E a Quaresma é exatamente para isso, né? Para sermos melhores, para assim nos prepararmos bem para a Páscoa do Senhor. Certo? Para que nesse período a gente também procure uma renovação espiritual e sacramental. Também. Né? Busque uma boa... Para não deixar para cima da hora, porque chega em cima da hora, tem aquelas filas no confessionário e não dá para todo mundo, né, Cônego? Certo, é verdade. Na paróquia, nós estamos fazendo assim, na parte da tarde, nas quartas e sextas-feiras. Paróquia da Santíssima Trindade, tá? Para quem... Os 3 padres estarão à disposição lá. Quais são os dias? Tarde, quarta e sexta-feira à tarde. Quarta e sexta-feira à tarde. Agora da Quaresma, A Quaresma. E a procura tem sido grande, Cônego? Sim, está começando a crescer o número de pessoas que nos procuram. Certo. Importante, né? Essa preparação, né? Preparação espiritual, para vivermos bem essas ocasiões que a igreja proporciona para nós, essas festas. É tão importante vivenciarmos essas coisas, né? Isso nos ajuda na nossa caminhada de cristãos. Muito, precisamos. Agora, muita gente fala que uma pessoa pode escolher também um propósito para a sua vida. Sim. Aquilo que mais você tem dificuldade, aquilo que mais você tem algo que queira mudar, porque cada um tem a sua pedra no sapato, né? Aquilo pode também escolher como um propósito para mudar nessa Quaresma. Não pode ser assim, Cônego? Pode ser. O diretor espiritual geralmente fala isso, né? É verdade. Eu tive um professor que ele fumava muito, mas na Quaresma não. Na Quaresma ele não fumava? Era um sacrifício enorme para ele. Eu percebia que ele estava sofrendo muito, porque o organismo já está viciado, o organismo já exige. Mas ele era firme, ele conseguia na Quaresma. Depois voltava de novo, né? Quando terminava a Quaresma. O importante é não continuar, né? Era importante continuar. É interessante, porque eu vejo as pessoas falando muito na Quaresma eu não vou comer doce, na Quaresma eu não vou fazer isso, na Quaresma eu não como chocolate.
né? Mas é importante que isso seja uma mudança. É bom quando a gente encontra uma coisa que a gente mude mesmo, né? Sim, sim. Que é um pecado que eu tenho, que eu possa consertar aquilo ali, né? Sim, sim. Acho que esse é o sentido melhor, me tornar uma pessoa melhor, né? Exatamente. E são gestos que podíamos dizer gestos de amor que a gente faz para Deus, né? Gesto de amor, importante. A respeito da oração, eu tinha ainda uma coisa para falar. Diga, pô, temos tempo ainda. A oração, nós sabemos da importância da oração na vida do cristão, não é? Mas tem coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, não é? Os gestos que a gente pode fazer na oração. Por exemplo, quando eu faço uma reverência, eu estou diminuindo de estatura, não é? Diante de Deus. Já que eu não posso diminuir a minha estatura, eu faço uma reverência. Isso para significar que eu sou pequeno diante de Deus, fraco, e Ele é todo-poderoso. Se eu me ajoelho, fico menor ainda. Sim. Tá certo? O muçulmano, ele faz ainda mais, ele ajoelha e põe a testa no chão. Entendi. Quer dizer, é muito bonito esse gesto, né? Assim, de reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, nossa fraqueza. E na ordenação sacerdotal, o candidato ao sacerdócio deita, fica prostrado. Prostrado, é verdade. Então isso significa uma entrega total nas mãos de Deus. Então nós podemos rezar com lábios, né? Podemos rezar com gestos também, né? Então há vários tipos de oração, né? Oração vocal, podemos rezar também cantando, nós podemos rezar através desses gestos, é oração também isso, viu? Né? E podemos também fazer a nossa adoração silenciosa diante do sacrário, sem falar muita coisa, e sentir que Deus que está ali, Ele está nos olhando, está nos abençoando, e a gente fica ali, não é? Sem falar muita coisa. Isso é também oração, viu? Mas nós podemos na oração pedir também. Jesus dizia, peçam que vocês recebem, procurem que vocês encontram, batam que a porta será aberta. Está no Evangelho isso. Então a nossa oração devia ser sempre com fé, em primeiro lugar, fé. Depois, com humildade. Ninguém reza como quem está mandando, mas como quem está pedindo, né? Devia ser também perseverante. Temos que ter paciência. Às vezes a gente quer logo o resultado, não é? Mas não, a nossa oração tem que ser paciente, né? Esperando o momento de Deus. Mas nós podemos pedir. Jesus fala, né? Podemos pedir para nós, também para os outros, a gente pode pedir assim. E Deus atende o nosso pedido. Muito bem, cônego Jaime. Entrevistei nesta noite o cônego Jaime Pereira, que é vigário paroquial da Santíssima Trindade. Falamos sobre a Quaresma. Quero agradecer a sua entrevista, a sua participação no programa de hoje. Sucesso e quartas e sextas na Quaresma. À tarde. Todos os padres estão lá na Igreja da Santíssima Trindade, certo. Não é isso? À parte da tarde. Tá certo. 30 segundos para as suas considerações finais, cônego, por favor. Pois é. Então, prezados ouvintes, é como eu falei no início, né? Que a Páscoa nos encontre renovados, assim, desejosos de ser melhores. Jesus dizia, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É muito bom saber o que Jesus quer para nós, o que é que Ele pensa a nosso respeito. E a gente reza pedindo essa ajuda, que Deus nos ajude
a fazermos a vontade de Jesus. E Ele vai nos considerar como seus amigos. Então, que a Páscoa nos encontre com essas disposições, evitando que a Páscoa passe por cima das nossas cabeças, mas que tudo isso desça para o nosso coração e com a força de Deus nós saiamos melhores, renovados, depois de celebrarmos a ressurreição de Jesus. Obrigado. Vou pedir, o senhor pode nos dar uma bênção? Sim. Pode? Tá certo. Então agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. A gente vai receber agora a bênção do cônego Jaime. Vamos lá. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça sempre. Amém. Amém.